Nunca haverá paz enquanto as mulheres não ajudarem a criá-la. Essa frase é da Berta Lutz. Ela tem ficado mais forte para mim, né? Principalmente nos últimos dias, onde a gente está vendo tanta atrocidade no Brasil, no mundo, que, né, aqui em São Paulo, que não tem mais como a gente fingir, né? Antes eu acho que dava para fingir, talvez, que não se sabia o que estava acontecendo, agora não tem mais. Então, movida por esse sentimento, assim, de angústia, não sei nem dizer, né? Mas, assim, às vezes me dá até a impressão, me dá uma sensação que nada do que eu faça importa, sabe? Assim, é tudo meio ridículo diante do que precisa, né, ser feito, não sei. Então, eu gostaria de dividir com as pessoas, estou tendo essa necessidade de dividir com as pessoas algumas coisas que eu aprendi no processo de pesquisa e roteirização de Berta Lutz, a Carta da ONU, que é uma HQ que eu fiz em coautoria com a AMA. No material de pesquisa, que a maior parte eu tive acesso pela historiadora Teresa Novaes, que é a biógrafa da Berta, que são recortes de jornais, cartas dela, textos de outras mulheres, notícias. A gente ouve muito a palavra, a gente lê, né, encontra muito a palavra feminista e pacifista. Então, acho que são palavras que a gente deve retomar cada vez mais, né? Feminista, sim, eu acho que a gente está se apropriando nos últimos tempos de novo dessa palavra importantíssima. E pacifista, eu acho que a gente tem que começar a falar de novo, porque essas mulheres que estavam lá na Carta da ONU, na elaboração da Carta da ONU, elas se identificavam como pacifistas. Eu acho bonito ler isso. Essa HQ, ela é baseada em um documento histórico escrito pela própria Berta Lutz, onde ela lembra como foi o trabalho dela na Conferência de São Francisco, que foi um conclave que aconteceu em 1945, onde nações do mundo inteiro se reuniram em São Francisco para elaborar o documento de fundação do que viria a ser as Nações Unidas. Pouquíssimas mulheres estavam presentes, né? Esse é o tema que eu quero falar nos vídeos que eu vou fazer a partir de hoje, que é a importância da presença das mulheres nos espaços de decisão política, né? Não, esse mundo dominado, resolvido, decidido por homens, ele está em colapso, não dá mais. Eu não aguento mais ver mãe chorando em cima de criança e adolescente morto, sabe? Não dá. E para mim, se as mulheres estivessem, pelo menos, dividindo os espaços de decisão política, isso não estaria acontecendo. Enfim, eu queria começar esses vídeos falando sobre o poder de veto, que eu nem sabia, né, que existia. E o que é o poder de veto, né? No Conselho de Segurança da ONU, 5 países têm o poder de veto, ou seja, o voto deles vale mais, né? A palavra deles, a vontade desses 5 países vale mais que a dos outros. São eles Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Então, a gente viu acontecer na semana passada que os Estados Unidos vetaram uma proposta enviada pelo Brasil, que incluía, inclusive, a criação de um corredor humanitário para que as pessoas possam sair da zona de guerra, né? E eles vetaram. Então, eu acho interessante contar aqui como que a Berta falou dessa questão nesse documento que ela escreveu, né? A Conferência de São Francisco foi em 1945, tá? Entre abril e junho, ou seja, antes ainda do final da guerra. E a Berta escreveu esse texto, essas reminiscências que ela chama, nos anos 70. Então, eu vou ler aqui o que ela escreveu sobre o poder de veto, que eu acho interessantíssimo, né, nos dias de hoje a gente entender como essas questões são elaboradas, né? Então, eles ficaram lá, representantes de 50 países, reunidos durante 2 meses, tentando chegar a um acordo do que seria esse texto, né, de fundação da ONU. Então, aqui sobre o poder de veto, a Berta Lutz falando. Houve outros aspectos... só antes,
Essas reminiscências a Berta escreveu para contar como que ela incluiu a palavra mulheres na Carta da ONU, né? O trabalho dela para conseguir... E isso tornou a Carta da ONU o primeiro tratado internacional a incluir a ideia de igualdade de gênero, graças a essa brasileira, né? Só que então a gente fez a HQ em cima desse trabalho dela. Mas ela conta também nessa carta, e isso está no livro, não está na parte da HQ, mas está no livro. Ela fala sobre outros aspectos, inclusive o poder de veto. Então eu vou ler aqui as palavras da Berta Lutz. Houve outros aspectos interessantes na Conferência de São Francisco. A maioria dos países colocou suas delegadas plenipotenciárias no programa socioeconômico. As delegadas plenipotenciárias eram as que tinham direito a assinar a Carta da ONU, né? A Berta era. Ao contrário deles, o Brasil fez uso de sua delegada, ela mesma, né, a Berta, nos comitês de interesse político. Tornei-me assim membro da comissão que devia passar adiante a proposta soviética de poder de veto, que é garantido às grandes potências. A doutrina brasileira era contra, assim como a maioria das repúblicas latino-americanas. Devido aos intensos esforços feitos pelos norte-americanos a favor do poder de veto, chegamos ao acordo de que o poder de veto não deveria ser aplicado a futuras revisões da Carta. Veja bem, os norte-americanos, né, os estadunidenses que propuseram, então, que não pudesse ser revisado isso, nunca. Voltando aqui para a Berta. Fiz bastante trabalho preliminar e quase obtive sucesso. Eu teria sido completamente bem-sucedida se o Canadá não tivesse instruído o seu embaixador para se abster de lutar contra o poder de veto. E se um dos delegados latino-americanos não tivesse falhado em comparecer no momento certo para votar. Quando o assunto foi levado ao plenário, uma quantidade maior de trabalho havia sido executado pelas delegações dos Estados Unidos e da União Soviética, que eram os principais países que queriam fazer passar essa proposta do poder de veto, né? As repúblicas americanas decidiram se abster de votar, com exceção de Cuba e Colômbia, que ousadamente votaram contra o poder de veto. Eu acho, assim, emocionante ler isso. A votação aconteceu de madrugada, depois de quase 24 horas de trabalho. Se as abstenções tivessem sido contadas, a medida não teria sido aprovada. Gente, eu acho assim incrível, realmente, saber disso, né? Pela palavra de uma mulher brasileira que estava lá e que quase conseguiu, né? Pelo que ela conta, evitar que o poder de veto passasse. Então, é isso que eu queria dividir hoje. E amanhã eu vou falar um pouco começar a falar sobre as outras mulheres que estiveram presentes na elaboração da Carta da ONU. Algumas estavam do lado da Berta na questão de lutar pela inclusão da palavra mulheres, outras não estavam a favor dela, estavam contra ela, porém são mulheres incríveis também e que eu gostaria de falar sobre elas. Mas amanhã eu vou falar sobre a Jessie Street, que foi uma importantíssima aliada da Berta e foi uma delegada enviada pela Austrália, tá? Tchau, tchau.